Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, o Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Mas é um placar que é bom, não deve ser desconsiderado, o torcedor não deve ficar decepcionado, porém, a forma como ele foi construído deve ser tema para o Flamengo conversar internamente durante a semana. Tem uma semana para conversar. Salve nação, bora para mais um vídeo. Ganhamos de 2-0 aí do Bolívar aí, jogo em casa. Poderia ter sido mais, mas cara, foi um jogo muito difícil. Teve lesões durante a partida aí, mano. Então vamos ficar por dentro de tudo agora mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí se pra você 2-0 é um placar tranquilo, arriscado ou como vai ser lá no Bolívar, rapaziada. 2-0 aí, pra mim é um placar razoável. Então bora dar play aí, bora ficar por dentro de todas as novidades dessa partida. Está começando o nosso Linha de Passe nesta quinta-feira e deu Flamengo 2-0 para cima do Bolívar, golzinho do Léo Pereira no final, foi providencial, que aquele 1-0 não tava legal, tava pouco. 2, quem sabe na medida, mas é na medida mesmo? Preocupa o 2-0? A gente vai debater isso aqui nesse Linha de Passe com o nosso Elton Serra, comentarista que nunca erra, quem errou fui eu ontem, que falei que ele estava no Sport Center, não estava, fiz propaganda enganosa. Jean Oddi, também o nosso querido Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida e já do Maracanã, Paulo Ricardo Calçade. Vamos lá, 1 é pouco, 2 é bom? É bom. É bom. É bom. William, boa noite a você, Elton, Jean, Birner, quem nos assiste, fã de esporte. Mais 3 não seria demais. Com a gente. Todo desenho antes do jogo, todo papo antes do jogo era aquela coisa, altitude na volta, tem que tentar fazer 3, 4, placar elástico. A gente sabe a dificuldade lá, mas a gente precisa entender também que tem um jogo aqui antes. E pro desenho do jogo que foi, um Flamengo muito ansioso no primeiro tempo, justamente por causa desse papo. Tem que atacar, tem que fazer, porque uma coisa é naturalmente, a partir da sua ideia de jogo bem executada, você criar para fazer 1, 2, 3, a gente pega aquele jogo de Palmeiras, de Copa do Brasil, jogo de ida, você poderia ter feito muito mais no primeiro tempo, naturalmente. Hoje, entra com essa obrigação de fazer 1, 2, 3, ter que golear, ter que fazer placar elástico, ansioso. Um Flamengo ansioso, não é o costume, ter qualidade para fazer mais, e não conseguia no primeiro tempo. O Flamengo com a bola no pé, ansioso. O gol nasce de um contra-ataque, de uma retomada de contra-ataque, passes rápidos, espaços que não teve, e aí faz 1-0. No segundo tempo se desenhava complicadíssimo. 1-0, até conversava com o Birner ali enquanto ele esperava para preparar para entrar. Eu falei, Birner, esse 1-0 magro, parece até que o resultado de São Paulo no jogo de antes, porque ele queria, foi mais bem executado. Mas não, sai o segundo gol e sim, tem uma dose de alívio, tem sim um bom resultado, porque o Bolívar dificultou, não foi aquela galinha morta, porque lá na altitude joga muito e aqui, quando joga a nível do mar, é uma galinha morta, não dificulta o jogo do Flamengo, além da ansiedade. E a gente também precisa olhar, a gente pinta muito a altitude que é difícil. Mas no mata-mata do ano passado, por exemplo, o Bolívar não fez mais de 2 gols de vantagem nenhum brasileiro. Ele faz mais de 2 gols de vantagem 3 anos no Atlético Paranaense na ida, que é uma dinâmica diferente de jogo, e ele perde para o Inter os 2 jogos das quartas e é eliminado. Então também não dá para parecer que o Flamengo sai do Maracanã com 2-0 de vantagem como se tivesse tudo errado. É claro que poderia ser 3, o torcedor queria que fosse 4, mas 2-0 para o que foi, perde o Pedro, que é importantíssimo. Perde depois ali o Gabriel, que não entrou bem. Não dá pra dizer que foi ruim, William. Foi bom, tem vantagem, entender como vai ser o jogo lá semana que vem. Bem, vamos com o Paulo Calçade em loco, hein? Daqui a pouco eu retorno aqui com o pessoal à mesa, a gente vai trocando ideia, daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco personagens dessa partida também na saída de campo. 2-0 pro Flamengo e já a gente fala sobre o empate do São Paulo fora de casa contra o Nacional e também o jogo do Cruzeiro contra o Boca. Paulo Calçade, direto do Maracanã, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Ficou na medida? Ou o Flamengo produziu para fazer 3, 4-0, ficou pouco para esse Flamengo, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Poderia ter feito mais, né? No primeiro tempo, até o Lampe, o goleiro, jogou mais do que na segunda etapa. Na segunda etapa, a primeira bola que foi no alvo foi uma bola do Carlinhos aos 30 minutos. Então o Flamengo demorou. Mas assim, eu esperava mais do Flamengo. Um comportamento melhor, com mais intensidade. Um jogo com mais vibração. Porque o mata-mata traz muita emoção, o torcedor fica tenso, mas é preciso olhar para a partida. Claro que o resultado 2-0, ele não pode ser regulado em função de uma expectativa de 3, de 4, né? Se esperava mais, como o jogo da primeira fase. Então foi 2 o Flamengo, que terrível. Nada disso. 2-0 ainda é um bom resultado, vai jogar com essa vantagem na altitude e tem um fator que é fundamental. Acho que deixa o torcedor rubro-negro um pouquinho mais confiante e mais feliz. O Bolívar tomou o gol em todos os jogos na primeira fase, em casa.
Tomou de todo mundo. Tomou do Milionários, tomou do Palestino, tomou do Flamengo. Então é uma equipe que em casa dificilmente fica sem tomar gol. Então isso é importante, porque agora nós vamos contar as vantagens a partir dos gols marcados. Né? Um 3-0 é diferente de um 2-1, porque os dois valem 3 pontos, mas e os gols? Então se o Flamengo chegar lá marcar um gol, o Flamengo vai ter uma vantagem. O Flamengo vai exigir mais do adversário. E é possível. É que a altitude, cara, assim, é muito fácil. Quando a gente não convive com isso, não é um atleta de alto rendimento, ficar conceituando sobre altitude sem ver a sua performance afetada por ela. Mas o Flamengo já tem a lição da primeira fase, dá para chegar lá, dificultar a partida e sair classificado. Agora, era esperado mais? Sim. O adversário, no segundo tempo, marcou melhor do que o Flamengo foi capaz de furar esse bloqueio. Então isso me decepcionou um pouquinho, que eu esperava o Flamengo com mais vibração. E o que a gente viu foi uma equipe cansada, às vezes parada. Você olhava, assim, o time do Flamengo entrava na última linha do Bolívar, entrava ali com o Gabigol, enquanto esteve em campo, com o Carlinhos, chegava Arrascaeta, o Luiz Araújo, e a movimentação para gerar infiltração, a ruptura. Isso não havia. Então, mas tudo bem. 2-0, a Libertadores é feita disso também, de jogos que não são tão bem jogados, mas a vitória vem. E a vitória veio num jogo em que o Flamengo, a gente sabe, já teve partidas melhores, com times mais difíceis aqui no Maracanã. Muito bem. Vamos ouvir personagens do jogo? Léo Pereira, autor do segundo gol, Arrascaeta, também importante na partida, e a gente volta aqui para debater o jogo. Léo, deu para ver que o Flamengo insistentemente buscava mais de um gol de diferença, pelo menos, provavelmente por conta do jogo ser na altitude, na volta. Dá para falar um pouquinho, qual era o sentimento de vocês mesmo ali com aquele 1-0? Dá para ver que era um senso de urgência maior até do que em outros jogos. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol. Claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Então a gente esperava fazer um grande jogo, conseguir ampliar ainda mais o resultado, mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. E essa saída do Pedro aí com contusão, quanto preocupa você? A gente sabe da importância dele, né? O jogador que decide muito pra gente. E com certeza a gente espera, eu não sei o que aconteceu ali na lesão dele, não sei como é que foi o grau, mas tomara que não seja nada demais, que ele possa nos ajudar aí no final de semana e depois no jogo de volta. Quanto vocês trabalharam na cabeça que esse confronto vocês precisavam abrir bastante no primeiro jogo, especialmente por conta da altitude na segunda etapa, que é muito difícil jogar lá, dava para perceber que vocês tinham uma urgência em campo de ampliar esse placar. Com certeza, a gente sabe das dificuldades que vamos ter que lá. Por isso a gente tentou desde o minuto 1 ir atrás do gol em busca, e às vezes talvez nos precipitamos um pouquinho nisso. Agora é descansar, estar focado 100% mentalizado que lá vai ser um jogo difícil, mas a gente tem que ir lá para tentar classificar. Houve uma lesão do Pedro ali, provavelmente a gente não sabe, ele saiu com a mão na coxa. Quanto isso preocupa vocês para a sequência da temporada? E até o Gabi saiu sentindo um pouquinho também essa questão do calendário também. Infelizmente, como acabei de falar agora, fico triste porque a gente quer estar em todas as competições, briga por tudo, mas o calendário brasileiro é muito difícil. É inumano a gente jogar cada 3, 4 dias, jogo muito pegado. À medida que vai passando a temporada, as lesões vêm. Então, seria bom a gente, se puderam rever isso um pouquinho, porque a gente, não só o nosso time, sino todo jogador sofre com isso, é uma pena. Bom lembrar, né, que sessão feita ao Peñarol, que fez 4-0 no Strongest, ninguém conseguiu fazer 2 gols de diferença nessa fase da Libertadores. Ninguém. A gente encerrou aí os jogos de ida de oitavas de final. O Flamengo conseguiu, o Peñarol fez os 4, mas ninguém. Tudo um golzinho de diferença ali, ou empates. Essa é a realidade dessa fase, para ver como... Os times que vão jogar na altitude fizeram pelo menos 2 gols de vantagem. Exatamente. Esses conseguiram. Os outros, para você ver o nível de dificuldade aí dessa fase da Libertadores. Daí pra frente é assim, né? Você ia falar, Birner, boa noite pra você. Boa noite a você, ao Pedro, Elton, Jean, aos fãs do esporte. Era tão importante o segundo gol que, em dado momento, o Tite troca o Eric pelo Carlinhos. Foi. Né? Ali ficou muito claro, ali a gente tinha
acho que 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. 26. 26, para ser. Obrigado, Pedro. Ficou claro que o Tite achava 1-0 um resultado ruim. Ruim mesmo. Acho que o Flamengo entrou em campo para ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. A questão da altitude não é só que o jogo é mais difícil, porque o jogo é muito imprevisível, atípico, porque tem as reações fisiológicas dos atletas e o técnico tem pouco como controlar isso antes, fazer previsões, né? Então era importante abrir uma vantagem, 2 gols, eu concordo com o Calçade, concordo com o Pedro, acho que 2-0 é um bom resultado, não é um resultado excelente, dá ao Flamengo sim um favoritismo, aumenta um pouco mais o favoritismo do Flamengo, que já era considerável antes da decisão. Só discordo um pouquinho, eu acho que não faltou o empenho para o Flamengo. Eu acho, muito do que o Pedro falou na abertura. Em dado momento, como o Flamengo queria fazer muitos gols, não conseguir fazer gols no primeiro tempo, aproveitar as chances e a dificuldade de criar, foi gerando um time que pensava menos ao tomar decisões de como chegar ao gol. Então, no segundo tempo, parecia que era muito, eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, de qualquer jeito. E aí faltou o que o Calçade disse, a movimentação, a inteligência, o pragmatismo para você coletivamente fazer os gols. A impressão que dava, pelo menos para mim, era que era um jogo de volta onde o Flamengo precisava buscar um 2-0, um 3-0. É perfeito isso. Eu não tinha pensado nisso, mas é perfeito. Eu concordo totalmente. Agora, o resultado é bom, o Flamengo é bem melhor que o Bolívar e tem mais chance de conseguir a vaga no jogo de volta. É isso aí. Teve questão física também, já, na tua opinião? O Calçado chegou a citar isso. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, embora no segundo tempo, também o Bolívar, né, e o Calçado até chamou atenção disso na transmissão, recuou tanto, né, se colocou tanto dentro da área que acho que a questão física, você já não tinha mais longas distâncias percorridas, você era um jogo ali de ataque contra a defesa, tentando no abafa, de fato, talvez sem tantas ideias. Aí a gente só ressaltar, né, porque o gol sai, o Flamengo começa o jogo muito bem, mas muito bem mesmo. Eu achei que ia repetir uma atuação do nível que a gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã. Essa atuação durou 15, 20 minutos. Ali o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 já logo de cara. Depois o gol sai numa jogada que é a jogada da qualidade individual. Porque poucos times podem se dar o luxo de ter 3, 4 jogadores participando de uma jogada desse gol, como participaram, né? De La Cruz, Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo. Todos eles muito bem na jogada. Então é o exemplo da qualidade técnica que o time do Flamengo tem. O segundo gol muda completamente para mim a perspectiva do confronto. Não dá para dizer que é o gol da classificação, mas é um gol que deixa a situação muito, mas muito mais confortável. Só para a gente ter uma ideia disso, eu fui ver esse time do Bolívar, mais ou menos, Libertadores do ano passado e desse. Jogou 8 vezes em casa. Desses 8 jogos, ganhou 7, é verdade. Perdeu apenas para o Inter, mas é bom ressaltar. Sim. Perdeu para o Inter. Dessas 7 vitórias, nenhuma delas por 3 gols de diferença, que é o resultado que o Bolívar precisaria para passar diretamente. Um dos que ganhou foi contra o Palmeiras reserva. O Palmeiras completamente reserva. Mais do que reserva até, né, Elton? Vou lembrar. Depois, 4 vitórias pelo resultado que o Bolívar precisa para levar para os pênaltis. Mas, em geral, contra adversários mais fracos do que o Flamengo, porque ninguém é tão forte quanto o Flamengo. Então, eu acho que a situação... Claro que o torcedor imaginava a possibilidade de repetir o placar da primeira fase, né, e fazer os 4-0 e já se classificar agora, e talvez até pensar em ter um time mais físico e poder ir com força total contra o Botafogo no fim de semana, né? Mas não vai ser assim, vai ter que jogar com o seu time principal, vai ter que ir com os principais nomes, mas a situação, ela tá longe de ser uma situação complicada, como para mim seria no caso de uma vitória por apenas um gol de diferença. Tá vendo muita gente falar, Elton, que assim, 2-0 ainda assusta um pouquinho, ainda é um pouco perigoso e tal. Mas eu te pergunto, o que é mais perigoso? A altitude para o Flamengo ou o Flamengo para o Bolívar? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. É muito mais perigoso o Flamengo para o Bolívar do que a altitude para o Flamengo, né? É claro que os jogadores... Não é nenhuma novidade para os jogadores do Flamengo jogar na altitude. É claro que isso fisicamente tem um impacto muito grande. E muitas vezes a gente coloca a altitude como protagonista do confronto. Isso. Quando, na verdade, a gente sabe que muitas vezes os clubes brasileiros que vão completos no mata-mata, enfrentar equipes bolivianas ou peruanas, enfim, times que jogam na altitude, equatorianos, na maioria das vezes conquistam bons resultados. Sim. É claro que
Eu acho que tem um componente adicional nesse confronto, é que o Bolívar é o melhor desses times que jogam na altitude nos últimos anos. Porque tem um time de qualidade. Concordo. Então, porque aí entra a qualidade, né? Entra a qualidade. Esse Bolívar do ano passado estava no grupo do Palmeiras e só perdeu a liderança na última rodada, naquele confronto Mas direto posso fazer uma entre Palmeiras e pergunta? O Bolívar. que você acha que é melhor pro Bolívar num jogo contra o Flamengo? Antigamente, quando os times tinham menos qualidade, o jogo era um jogo básico. Bola longa, correria, chute de fora da área, ar rarefeito, goleiro sem tempo de bola, vai cansando. Esse Bolívar gosta mais de jogar com a bola. Sim, e não Ele sabe usa jogar menos diferente. isso. Mas você acha que isso é uma vantagem na altitude especificamente contra o Flamengo? Porque eu tenho dúvida. Não, eu acho que é uma vantagem. O Bolívar tomou gol em todos os jogos, porque é um time que se expõe bastante. Sim. O Flamengo, nessa partida de hoje, finalizou 19 vezes, 14 de dentro da área. Ou seja, o Bolívar não foi aquele time que conseguiu fazer um ferrolho, não deixar o Flamengo entrar na sua área. O time que finalizou quase 20 vezes e conseguiu, dessas 20, 14 dentro da área, incluindo os 2 gols, né? O do Luiz Araújo, o gol de cabeça do Léo Pereira. É um time que, mesmo tendo essa proposta de jogar em linhas baixas como tentou no Maracanã, não consegue fazer isso o tempo inteiro. Então o Flamengo tem essa qualidade também de abrir espaço, de fazer essas triangulações laterais, de abrir a defesa adversária. E isso vai acontecer também jogando na Bolívia. Eu acho que é uma excelente vantagem. Você falou das vantagens aí de 2 gols de diferença. Se incluir a Sul-Americana, só o Racing venceu o Achipato fora de casa, e aí é um confronto bem desleal. Eu acho que esse do Peñarol também. Esse do Flamengo com o Bolívar tem um favorito, mas há um equilíbrio, porque o Flamengo está enfrentando o líder do grupo que ele estava, né? Então, Exato. enfrentou o Bolívar 2 vezes, mas acho que a dificuldade do Bolívar vai ser muito maior do que a dificuldade que o Flamengo terá jogando na altitude. Sim. O Calçade, aí do campo, deu para perceber uma mudança muito grande na equipe do Flamengo com a saída do Pedro e a entrada do Gabigol? Fez muita diferença? Pedro estava jogando muito no primeiro tempo. São jogadores de características diferentes, né? Assim, é até complicado dizer, se você olhar pro Pedro, o Carlinhos, geralmente quando não tem o Pedro, o Tite escala o Carlinhos. Assim, falar que eles são parecidos é estranho, porque tecnicamente o Pedro ele é um jogador superior. E quando o Pedro se machuca, Gabigol e Carlinhos saem para aquecimento. Falei, num jogo como hoje, não dá para replicar, não, o Carlinhos é parecido com o Pedro, vai ele. Até porque o jogo oferecia a possibilidade de infiltração entre os zagueiros, e isso era uma possibilidade muito boa para o Gabigol. Mas eu acho que o Gabigol, assim, perdeu o Gabigol e o Pedro, aí a gente já tem que começar a pensar em fórmulas dentro da estratégia que ele vai adotar para o jogo, que é o adversário precisa da vitória e tem uma meta, que é construir pelo menos um placar 2-0. É o mínimo que se espera dele. Bom, o Tite vai ter espaço para contra-atacar, para jogar numa defesa que vai jogar mais alta. O que nós vimos aqui no Maracanã, que eu acho que foi o defeito do Flamengo, que eu esperava mais, é o seguinte: o Bolívar, no primeiro tempo, principalmente, não subia a marcação para os zagueiros do Flamengo. Então, o Rossi, os zagueiros, eventualmente o Pulgar, eles conseguiam sair construindo sem ninguém. Quando chegavam na altura do meio de campo, é aí que vinha a marcação. Então, essa segunda fase de construção tinha que ser mais elaborada. Pode ser uma construção mais curta, com o Gerson, com o De La Cruz, com a Arrascaeta, Ayrton Lucas. O Flamengo tem muita qualidade para se associar. Um jogo curto, tabelado e entrando na defesa. E o Flamengo não fez isso. Outra coisa que eu esperava mais. Se o Bolívar jogasse com linha de 5, as inversões de bola para os lados, nas beiradas do campo, elas iam ficar mais comprometidas para o Flamengo. Por quê? Porque a marcação já mora lá. Como é linha de 4... a defesa tem que se movimentar. Então o Flamengo conseguia acessar as duas laterais, as duas pontas, vamos dizer assim, com mais facilidade. E não explorou isso tão bem, principalmente do lado esquerdo. Já tem um pouquinho mais de dificuldade. O Gerson, nesse movimento para dentro e para o lado, e o Varela de vez em quando, a bola chegava ali. Mas o Flamengo tinha que ser mais rápido. E na altitude, isso será fundamental. Acessar os lados, aí sim, uma jogada longa, com uma bola vertical, porque o adversário vai ter uma outra postura. Não dá para jogar como jogou no Maracanã em La Paz. Aí o resultado não vem. Vai ter que arriscar.
vai ter que jogar. E tomou gol em todos os jogos em casa. Então pode ser uma vantagem do Flamengo. Vamos ver o que os informes médicos, porque isso é muito importante para o Flamengo, e as alternativas do Tite. Não tinha Everton Cebolinha. Gabigol entrou durante o jogo. Bruno Henrique não podia jogar. O Tite olhava para o banco, tinha o Carlinhos, e os garotos. Então era um jogo em que ele ficou ali. O que eu faço agora? E as 3 alterações foram feitas. Não foi usado o intervalo, foram alterações simples, não duplas ou triplas. Então o Flamengo ficou com só 3 trocas e isso fez uma certa diferença no segundo tempo. Mas é um placar que é bom, não deve ser desconsiderado, o torcedor não deve ficar decepcionado, porém, a forma como ele foi construído deve ser tema para o Flamengo conversar internamente durante a semana. Tem uma semana para conversar para melhorar o nível de jogo. Só que agora é altitude. A gente vai para La Paz também e a gente tem que entender. Você não pode analisar o jogo de La Paz como se estivesse jogando aqui ao nível do mar. É isso, família. Ganhamos aí de 2-0 e agora vem o Botafogo pelo Brasileirão. E aí? Será que a gente vai com o Gabigol, com o Pedro? O que aconteceu com eles? Cara, ativa o sininho pra gente ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou trazer tudo aqui em primeira mão pra vocês. Então ativa o sininho, se inscreve, compartilha aí. Vai ajudar muito o crescimento. Cara, 2-0 tá ótimo. Minha opinião é o seguinte, eu espero que quando a gente chegar lá, a gente consiga segurar o jogo, pelo menos até o segundo tempo. O segundo tempo a gente fazer um gol ali, cara, vai sair 1-1 o jogo ali. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil lá também, a gente vai sofrer bastante. Mas o time do Tite sabe sofrer, isso aí a gente tem que assumir que sabe. Atacar, não tão bem assim, mas sofrer, ele sabe. Então, eu tô confiante, eu espero que a gente saia com a classificação lá de La Paz, que não vai ser fácil, 3.600 metros de altitude. É isso, né? Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.